Graça e a paz, irmãos. Eu convido você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que nos diz assim: Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Irmãos, há muitas coisas que nós realizamos na nossa vida, não por prazer de fazê-lo, mas por questões de obrigação. Há pessoas que amam lavar a louça e amam realmente limpar a casa, mas outras, embora não gostem de fazer isso, fazem por uma necessidade de higiene e de obrigação. Há pessoas, e é muito difícil encontrar, aquelas que amam pagar contas, né? Nós gostamos de ser honestos em todas as coisas, mas o prazer, às vezes, está em contradição com a honestidade e a responsabilidade. Quem gosta de lavar banheiro, né? Talvez alguém, mas em geral, nós mostramos que muitas vezes as coisas que nós fazemos na nossa vida não fazemos por uma questão de prazer, mas de uma necessidade ou de uma obrigação. Veja bem, na meditação de ontem, nós vimos como Paulo nos mostrou como nós devemos suportar e perdoar, e que essas coisas são exemplos de um coração convertido. Hoje ele nos falará como o amor é o cordão que une tudo isso. Então, o que Paulo está nos ensinando hoje é que a nova realidade que nós vivemos quando estamos unidos a Jesus nos faz proceder de tal forma que não fazemos isso de uma maneira legalista, como aconteceu com os escribas e fariseus com relação à lei de Moisés, mas por uma impulsão nova que procede do nosso interior, procede do nosso coração. A obediência a Deus e o nosso novo comportamento não pode ser regulado por regras externas a nós, como eram ali as tábuas de Moisés, mas é por algo que está em nós, que faz parte da própria essência de Deus e que vai nos transformando à sua imagem. Esse algo que está em nós é o Espírito Santo, que confirma aquela profecia de Deus a Jeremias no capítulo 31, no qual ele nos fala de que ele colocaria a sua lei gravada na nossa mente e também no nosso coração. Então é nesse aspecto que Paulo diz que acima de qualquer comportamento e acima de qualquer procedimento que está a razão dessas atitudes, ou seja, o amor. O amor de Deus está em nós, que é produzido, ele é fruto da presença do Espírito Santo. Ele nos faz agir com afeto de misericórdia, com bondade, humildade, mansidão, longanimidade, com todo suporte e perdão uns aos outros. Não foi à toa que Jesus reafirmou que toda a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. E toda essa expressão está focada na questão do amor. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aos Coríntios, Paulo reafirmou que não adianta nenhum sacrifício pessoal, nem mesmo dom espiritual que não esteja fundamentado no amor. Ele falou: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Não adianta nenhum sacrifício pessoal, não adianta nenhum dom espiritual que não esteja fundamentado no amor. Por isso, o amor está acima de tudo isso, pois sem ele, ou as coisas são realizadas por legalismo, ou a hipocrisia se faz presente. O apóstolo João bem exorta a respeito dessa necessidade da coerência cristã na expressão da comunidade. Ele diz: se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Está em 1 João 4,20. Portanto, o que Deus exige de nós não é nada menos que todo o nosso ser
todo o nosso proceder, que todo o nosso agir esteja vinculado à expressão do amor. Sem o amor, tudo é imperfeito e dessa forma é desagradável a Deus. Nós devemos aqui lembrar que Jesus falou em Mateus 5,48: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós vemos uma expressão disso naquilo que o próprio Deus reclamou a Isaías a respeito do culto que era oferecido a ele naqueles dias. Ele diz: este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Legalismo, uma oferta de culto, mas com o coração longe de Deus, sem amor, não resolve nada. Deus não se agrada. Aqui é muito importante nós ressaltarmos algo que alguns acabam deturpando. Veja bem, não é o amor que, agindo nas obras, no comportamento e nas práticas, irá promover a salvação. Porque, na verdade, não há ninguém que, estando fora da união com Cristo, que ame verdadeiramente. A demonstração bíblica é que somente um coração que recebeu a operação redentora de Deus, santificadora e transformadora do Espírito Santo, pode realmente começar a produzir o verdadeiro amor. E assim a glorificar a Deus em todas as coisas, como Paulo disse: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a expressão salvadora e redentora de Deus em favor do homem caído se firma no seu amor. Podemos ver o resumo disso quando Paulo em Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Dessa forma, devemos viver em amor, em todas as coisas, pois é o nosso amor a Deus que nos faz obedecer aos seus mandamentos de forma real, integral e também verdadeira. Deus exige de nós que todo o nosso procedimento seja baseado numa virtude que é a sua essência. Ele é amor e, portanto, devemos fazer todas as coisas com o seu amor. Que Ele nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco, por Tua graça redentora, por Tua ação santificadora em nosso coração. E clamamos, ó Pai, que sejamos capacitados a viver em amor, a produzir todos os nossos atos em amor, vivendo, Pai, de acordo com a essência e com a Tua imagem, porque sabemos que Tu és amor e pedimos, ó Pai, que possamos viver refletindo o Teu amor através de todas as nossas obras. Vivifica-nos, ó Pai, porque sem Ti nada temos, nada podemos fazer. Precisamos do Teu agir em nós. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém.